Fala galera do WR Kit Channel, beleza? Aqui é o Felipe Perche, estamos com mais uma aula sobre automação. Na aula de hoje, quero fazer um projeto aí, já existe obviamente no mercado, mas eu queria dar uma pincelada do meu jeito e fazer um pouco mais criativo, que seria, hoje a gente vai fazer uma central de alarme digital. Então qual vai ser o propósito? A gente vai utilizar aí 4 sensores, tá, com 4 zonas. Então, como você sabe, hoje, às vezes, dependendo do tipo de alarme, tá, a gente tem os sensores, a gente não consegue mais, por exemplo, os sensores com fios, a gente não consegue mais mudar facilmente, tá, a zona que está aplicada a esses sensores. Tá? Então, você sabe que eles são aplicados em série. Então, dependendo aí do tipo de sensores, por exemplo, na zona 1, todos os sensores que você colocar, eu tenho que colocar em série, tá? Então, vai o comum, vai e volta. E, e aí é mais difícil eu conseguir trocar, por exemplo, eu tenho um sensor lá no meio de campo, lá, por exemplo, eu tenho 5 sensores no setor 1, eu quero trocar um deles, tá, para o setor 2. É coisa complicado, tá? Uma vez já montado a logística, a fiação por dentro das paredes, fica bem viável esse procedimento. Então, qual é o propósito do projeto de hoje? A gente vai fazer os sensores individuais, ou seja, lógico, iria ser gasto mais fio para colocar, implementar essa logística, tá? Então, cada sensor teria um par de fios aí para cada um, não tem a continuidade em série aí, mas também há facilidade de troca de zonas assim. Tá? Então, e também não se resume, não poderia, a gente pode continuar ainda utilizando, por exemplo, no lugar do sensor 1, em vez de usar um sensor, a gente poderia colocar vários sensores. Por exemplo, a gente poderia botar 3, 4 sensores em série, e aí sim, no lugar do sensor 1, seriam 4, 5, e aí se a gente quiser trocar todos esses de uma zona para outra, ou seja, em grupos, tá, a gente poderia fazer. Então, vai ser mais ou menos essa a aula de hoje. Aí, no andar da carruagem, a gente vou explicando para vocês como é que funciona essa loja. Então, bora lá para a aula de hoje. E esse vídeo é um oferecimento da Autos. Acessem www.autos.com.br, vamos na aba Produtos, em Softwares, série Master Tool IEC. Ao final do website, na mensagem aqui azul, clique na mensagem, faça o download do software e continue assistindo nossas aulas. Então tá, galera, então agora a gente está com o nosso software Master Tool IEC, então bora para a nossa aula. Eu vou começar agora com nossas variáveis declaradas. Tá? Eu não coloquei nenhum comentário, que eu prefiro na aula de hoje explicar uma a uma, detalhadamente. Tá? Então aqui em funções, como você já deve ter percebido, eu estou usando um bloco. Então na aula de hoje a gente vai utilizar ladder e logística LT, que seria em C. Então vocês estão vendo aqui. Tá? Então aqui, toda vez que a gente puxa um diagrama de blocos, uma função, um bloco de função, então a gente tem que dar um nome para elas. Então o nome desse bloco funções, eu botei funções, então por isso que ela é declarada aqui no topo. Então aqui, os 4 sensores declarados, sensor 1, 2, 3 e 4, e os respectivos endereços aqui no barramento lá. Então seria a chave 1, 2, 3 e 4, tá? Em ordem crescente. Aqui eu estou utilizando o sense 1, 2, 3 e 4 inteiros, tá? Para a gente conseguir selecionar, a partir dessa variável a gente vai selecionar qual zona que a gente quer. Então, sense 1 seria para indicar qual zona, tá? Qual setor que a gente quer que o sensor 1 seja. Então, por exemplo, se eu quiser que ele seja nenhum setor, nenhuma zona, vai ficar 0. Se eu quero que seja na zona 1, a gente bota 1, ou 2, ou 3, ou 4, tá? São os valores máximos para cada um deles. Então, 4 sensores, 4 selecionadores, tá? Para selecionar qual zona vai atuar quando aquele sensor ficar aberto. Então, lógico, aqui embaixo, as 4 zonas, zona 1, 2, 3 e 4, e os respectivos endereços aqui.
Na saída 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, tá? Os indicadores digitais. Chave liga-desliga na primeira chave, na 00. A sirene, para indicar que o alarme está disparando na saída 1.5, ou seja, aí no sexto LED. Aqui embaixo estou utilizando o liga 1, liga 2, liga 3 e liga 4. Seria uma maneira de desligar as zonas. Então, por exemplo, se eu quero eu quero desabilitar a zona 2, ou a zona 3, ou a zona 4, ou seja, quero que ligar o alarme e aquelas zonas não atuem. Então, é uma maneira, tá, para te deixar inoperante aquele setor. Tá? Então, essas são as variáveis declaradas no nosso programa, não são muitas, tá? É bem tranquilo acredito eu, de entender essas variáveis. Então, agora eu vou engolir isso aqui. Estão vendo que o programa é bem simples, a logística toda do programa está dentro do bloco funções. Então, eu quero explicar pelo menos aqui a parte de operação em ladder. Então, na linha 1, com a chave ligada, o que o bloco funções vai monitorar? Vai monitorar os 4 sensores, as 4 configurações de cada um dos sensores, para qual zona cada um deles vai ser aplicado. E na saída, aí sim, eles vão, dependendo das entradas, as zonas vão ser ativadas ou não. E aí na linha 2, com a chave ligada, com as chaves para ligar ou desligar as zonas, ele vai monitorar a zona 1, 2, 3 e 4 aqui. Então, independente qual das zonas for violada, tá, vai acionar a nossa sirene. Então, não interessa se for a zona 1, 2, 3 ou 4, qualquer uma delas, a sirene vai ser acionada e vai disparar o alarme. Tá? Então, é bem simples essa interface aqui em ladder. Então, agora a gente vai para a parte mais cabeluda, que seria a parte em C, tá? Aqui no bloco funções. Então, para quem não lembra, esqueceu, botão direito na POU, acrescentar objeto. Quando a gente parte de um programa inicial, de um projeto, de um modelo, eu sempre lembro que o programa principal é em programa, tipo da POU, escolhe-se a linguagem e o nome do programa principal, sempre aqui do programa, tem que ser PLC_PRG. Vocês lembram disso. Porém, para nossas subfunções, nossas funções, blocos de função, que a gente chama aqui de bloco funcional, aí a gente pode botar o nome que a gente quiser, escolhe também a linguagem e dá um OK. Então, no nosso caso, a gente criou um bloco funcional funções em IL. Tá? Desculpem em ST, tá? IL é outra linguagem. Então, aqui em ST, seria a nossa linguagem em C. Tá? A gente começa. Você sempre lembra que aqui em cima, nas variáveis a serem declaradas, tá? Em var input. Então você tem que cuidar. A gente tem var input, var output e var. Qual a diferença dessas três? Para os blocos funcionais, tá? É de suma importância em vocês declararem essas variáveis de forma correta. Como é um bloco, tá? A pinagem na esquerda é a pinagem de entrada e a pinagem à direita seria a pinagem de saída. Então, é de suma importância vocês declararem as variáveis que vocês querem que seja de entrada em input, as de saída na direita em output e as variáveis para fazer simples cálculos ou passar um valor para outro, enfim, a gente utiliza em var, que ela não vai ficar com nenhuma pinagem exposta no nosso bloco funcional, vai ser só para utilização de cálculo, enfim, alguma logística interna. Tá? Então, a gente vai declarar as mesmas variáveis que a gente está usando lá fora, sensor 1, 2, 3 e 4 e sense 1, 2, 3 e 4. Então, os 4 sensores e as 4 variáveis inteiras para fazer a escolha de qual zona cada sensor vai ser destinado. Na saída, zona 1, 2, 3 e 4, né, booleanas. E aqui em var, tá? Aqui tem um macete que eu utilizei aqui. Eu criei soma 1, 2, 3 e 4, que mais abaixo eu vou explicar para vocês. E aí que essa confusão aqui de variáveis, tá? Seria o quê? Zona 1 do sensor 1, zona 2 do sensor 1,
zona 3 do sensor 1 e zona 4 do sensor 1. E aí a mesma coisa para os outros sensores. Zona 1 do sensor 2, zona 2 do sensor 2, zona 3 do sensor 2 e zona 4 do sensor 2. E aí sim por diante, repete-se até o bloco 4, tá? Que seria o sensor 4. Então, por que isso? Então agora eu vou explicar para vocês. Eu vou engolir aqui as variáveis declaradas e vou ficar aqui só com o programa principal. Então vocês estão vendo que eu separei aqui, ó, com linhas, tá? Com declarações para ficar mais fácil zona por zona. Então, o que vai acontecer? Sensor 1, então, if, se sensor 1 igual a falso, então como eu falei para vocês, sempre o alarme vai funcionar indo comum, voltando, tá? Então, se alguém vem, corta a fiação ou abre o sensor, você sabe que é de porta, tá? Abre-se, não há mais comunicação do comum lá para o alarme, tá? Então dispara o alarme. Então, por isso que é se ele for falso, porque normalmente ele vai estar verdadeiro, ou seja, o sinal está indo e voltando, e se há uma interrupção, tá, de algum desses pontos, vai ser disparado o alarme. Então, por isso a logística falsa. Então, if sensor 1 igual a falso, then, então, aí eu coloquei um case aqui, case sense 1 off. Se 1, ou seja, se a gente colocar sense 1, a zona 1.1 vai a 1, a zona 2 do sensor 1 vai a 0, a zona 3 do sensor 1 vai a 0, a zona 4 do sensor 1 vai a 0. Então, a gente usou case com 4 situações, tá? Com cada uma delas acionando a zona a ser violada. Então, caso o sensor venha a ser rompido, e dependendo do tipo da zona que a gente escolheu aqui pela variável inteira sense, ele vai violar a zona respectiva, tá? Então aqui é só como se fosse uma tabela. Então ele vai puxar o valor aí do case respectivo da variável sense e vai aplicar, vai violar a zona, tá? E aqui um end case e um else, tá? Caso o sensor não tenha sido violado, então ele vai zerar as 4 zonas do respectivo sensor, tá? Então ele deixa tudo inviolado. E aqui embaixo, o sensor 2, a mesma logística. If sensor 2 é falso, then, então, case, aí em vez de sense 1 é o sense 2, e em vez da zona ser a zona, no caso underline 1, é tudo underline 2, ou seja, são todas as zonas do sensor 2, tá? E aqui no sensor 3 a mesmíssima coisa, porém trocando para sensor 3 para sense 3 e underline 3 para toda a tabela. E aqui a mesma coisa no else, tá? Para zerar. E aqui, por fim, no sensor 4 a mesma coisa também. O que vai mudar aqui embaixo? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma soma no fim. Eu faço uma soma de todas as zonas de cada um dos sensores. Então, soma 1 seria para a zona 1. Então, ele soma todos os valores, tá, das zonas, da zona 1 do sensor 1, da zona 1 do sensor 2, zona 1 do sensor 3 e zona 1 do sensor 4. A mesma coisa para a zona 2, 3 e 4. Então, a gente faz a somatória de todos os sensores, tá? Todas as zonas de todos os sensores. O que a gente vai fazer com esse resultado? Aqui embaixo, if, se a soma 1 for maior que 0, então a zona 1 foi violada. Então, dependente da configuração que a gente colocar dos senses lá, sense 1, 2, 3 e 4, das zonas, então independente se ou a zona, ou o sensor 1 estava configurado para a zona 1, foi violado, ou enfim, ou se a gente configurou o sensor 4 para a zona 1 também, então a gente tem 2 sensores com a mesma zona, ou vai ser 1 ou vai ser 2, independente se for maior que 0, então a zona foi violada. Então, zona igual a 1, zona 1 igual a 1, tá? Para a gente fazer o alarme disparar. Caso contrário, else, então se não tem nenhuma aí sensor com a zona 1 ajustado e violado, então ele joga a zona 1 igual a 0. E aqui embaixo, a mesma coisa agora para a zona 2, então a gente usou soma 2, então ele soma, a soma 2 aqui vai somar todos
os sensores que estão configurados, tá, para a zona 2, se algum deles estiver violado, a soma vai dar maior que 0. Caso não dê maior que 0, então ele iguala a zona 2 a 2, então não há nenhuma violação de setores. Caso dê 1 ou mais, tá, ele vai igualar a zona 2 a 1 e vai acabar disparando o alarme pela zona 2. Aqui embaixo a mesma coisa para a zona 3 e por fim para a zona 4. Então agora se a gente quisesse criar mais sensores, a gente simplesmente iria copiando todas as rotinas aqui e ampliando. Então no caso aqui em soma 4 seria soma 5, então soma 6, soma 7, tá? E aqui nos sensores teria que criar mais um bloco aqui, por exemplo, estou com zona sensor 4, iria se copiar isso aqui, colocar sensor 5 e aí sim underline 5, tá? Todos aqui porque seriam as zonas do sensor 5 e nas variáveis declaradas aqui iria se criar também 4 zonas para o sensor 5 e assim por diante, tá? A gente poderia criar vários setores. Como você sabe que o nosso CLP tem expansões que a gente pode colocar, tá, de entradas e saídas, então ficaria muito fácil de criar um alarme, por exemplo, com expansão, para criar mais de de setores, tá? Ou seja, na verdade tem 4 eu criei 4 setores com 4 sensores. Eu poderia ampliar para um monte de sensor para mais zonas, tá? Então fica aí a critério de quem vai criar isso aqui. E, como eu falei para vocês, se vocês quiserem botar, por exemplo, 2, 3 sensores no sensor 1, colocar em série também funciona, tá? Só que do jeito que a gente está criando fica muito mais fácil, vou mostrar para vocês, da gente trocar essa configuração, tá? Então, esse aqui é o programa praticamente principal, né? Então agora a gente volta para pôr aqui. Então vocês estão vendo, então a gente pode modificar os SESCs, no caso os Senses, desculpa, para controlar o sensor, para saber onde que ele vai atuar, tá, no disparo do nosso alarme. Agora em visualização, aqui navega primeiro, tá? Eu criei uma tela secundária, sempre utiliza só a tela main, então eu criei aqui, ó, tela 0 é a main, que seria a nossa padrão de todos os programas. Eu criei uma tela 1, criei setores, aqui em visualizações, vocês estão vendo que de praxe, sempre a gente vem com a main, eu criei a setores. Sempre o nome tem que ser igual aqui, tá? Onde está entre as aspas ali, tem que ser o mesmo nome para ele saber direcionar. Então aqui na main, eu estou colocando os inteiros, as zonas dos setores. Então é o sense. Tá? Então aqui, ó, em variável, sense 1, entrada de texto de 0 a 4, ou seja, 0 ele não vai a zona nenhuma, 1 a zona 1, 2, 3 e a 4, tá? Então eu configurei os 4 senses aqui para determinar para onde cada sensor vai ser atuado dentro do alarme, e na tela de setores criei aqui uma zona, tá? Liga e desliga as zonas. Então a segunda tela seria para aplicar um liga-desliga das zonas, ou seja, para atuar ou não atuar naquele setor. Então ele ignora, o alarme acaba ignorando aquela zona, independente se for violado ou não daquele sensor daquela zona, ele não dispara alarme. Então aqui, entrada eu botei de 0 a 1, variável liga 1, aí liga 2, liga 3 e liga 4, tá? Então o nosso programa morre por aí. Eu acredito que vocês tenham captado a ideia, tá, do nosso programa, do nosso sistema de alarme. Então fica muito mais fácil, eu posso vir ali na EHM e botar, por exemplo, agora o meu sensor 1 está na zona 1, eu quero trocar ele para a zona 2, tá, juntamente com outro setor, e aí ignorar, porque na verdade eu posso trocar um para outro e acabar bloqueando alguns setores, porque às vezes a gente quer bloquear uma zona, tá? Ou seja, quer deixar uma janela aberta para entrar sol, enfim, alguma coisa assim, e aí, putz, aquele sensor daquela janela lá tá ligado com uma porta que eu não quero desabilitar a porta. Como é que eu faço para deixar os dois independentes? Da forma normal que a gente coloca os alarmes, tá? Que o pessoal instala o alarme,
é um fio em série, então eu não consigo. Eu teria que ou romper o fio, puxar um outro fio, tá? Para desmembrar os dois. Dessa forma, se a gente criar todo mundo independente, fica muito mais fácil, tá? Eu colocar no mesmo setor ou setor diferente para eu abrir só o que realmente eu quero abrir ou ignorar, tá, galera? Então foi por isso que eu montei esse sisteminha aqui com esse propósito aí de ficar um pouquinho diferente do padrão, tá? Provavelmente deve ter alguma coisa parecida no mercado aí ou não, mas se não tiver, ficou a dica aí, a criatividade da gente para a gente brincar um pouquinho com o nosso CLP. Então bora lá pro CLP, vamos ver como é que fica esse programa lá. Bora! Então tá, galera, então a gente está com o nosso CLP aqui. Estou com a tela da zona dos setores, tá? Então com a flecha para cima e para baixo aqui, ó. Vocês se lembram que a gente consegue trocar, pular as telas. Então aqui está liga, desliga das zonas. Então vocês estão vendo que está tudo em 1. Se eu colocar em 1 é true, ou seja, estou ligando, estou ativando todas as zonas. Eu poderia desativar, por exemplo, ó, liga e desliga da zona 1, dou um enter, está em true aqui, ó, 0 a 1. Eu não preciso apagar nada aqui, eu posso simplesmente botar, eu quero ele em false, ou seja, desativar o 0, ó, false, dou um enter, foi a 0, ou seja, significa que eu estou desligando a zona 1, estou ignorando, tá? Tudo que tiver na zona 1 não vai ligar o alarme, tá? Então, presta atenção, está zona 2, 3 e 4 ligada e zona 1 desligada. Subindo na primeira tela, então, cada uma dos sensores está numa zona independente. Então, sensor 1 na zona 1, sensor 2, zona 2, sensor 3, zona 3, sensor 4 na zona 4. Tá? Lembrando que a gente colocou as chaves no estado, ou seja, todos os sensores estão ligados, ó, nada está violado, chave liga e desliga aqui na 0, ó, está ligada. Aqui, Q11 significa que é a zona 1, Q12, zona 2, Q13, zona 3, Q14, zona 4 e Q15 está a nossa sirene. Tá? Então, são as respectivas saídas que a gente está utilizando. Então, por exemplo, agora vou violar, tá, o primeiro sensor, violei. Então, ligou a zona 1, porém não ligou a nossa sirene. Por quê? Vocês se lembram? Vou voltar à tela. Porque a gente desabilitou a zona 1. Então agora eu vou voltar a habilitar. Vou dar um Enter. Vou para True. Habilitei. O que aconteceu? Ligou a nossa sirene. Tá? Então eu vou deixar todos eles habilitados só para vocês entenderem como funciona, tá? Como é fácil de mexer com esse nosso sistema. Então agora eu vou voltar a ativar a zona, ou seja, fechei a janela, a porta, o que estava ligado na zona 1, no sensor 1, desculpa, e aí desligou o nosso alarme. Agora eu vou testar o sensor 2, ligou a zona 2, porque ele está direcionado na zona 2 aqui e ligou o meu alarme. Tá? Vou testar o sensor 3, que está ligado à zona 3, ligou o alarme. Volto a... E agora o sensor 4, que a gente colocou na zona 4, disparou o alarme também. Ok. Então agora eu vou mostrar, por exemplo, eu tenho meu sensor 1, ele está na zona 1, eu não quero. Então, por exemplo, aqui, ó, cliquei. Sensor 1, não quero na zona 1. Agora eu quero ir na zona 4, junto com o sensor 4. Então nós temos sensor 1 na zona 4, sensor 2 na zona 2, sensor 3 na zona 3 e sensor 4 na 4 também. Então agora o que vai acontecer, ó, vou derrubar, vou violar o sensor 1. O que aconteceu? Zona 4, alarme. Vou violar o sensor 4 também. Lógico, ele está ligado na zona 4 também. Continua a mesma situação. Vou voltar a fechar o sensor 1. Continua o alarme violado. Por quê? Porque o sensor 4 também está junto. Então, desliguei, tá? Retornei para a situação fechada e parou o alarme. Então, é assim que funciona, tá? Por isso eu criei para ficar mais fácil, tá? De o usuário conseguir interagir com o alarme, ligar e desligar as zonas, configurar as zonas, tá? Então eu acho que fica muito mais fácil realmente
para a gente conseguir mexer e bagunçar na casa inteira, tá? E utilizar da forma que a gente quer. Então não fica preso aí a fiação, enfim, que é um pé no saco, tá? Então, espero que vocês tenham curtido a aula de hoje. Um grande abraço e até a aula que vem. Valeu, galera! Então tá, galera, nossa aula acabou por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido essa central de alarme que a gente criou aí, um pouquinho diferente, enfim. Sempre, quem tiver alguma dúvida, deixa um comentário aí embaixo, assim que possível, vou responder vocês. Eu ando bastante na correria, então às vezes eu não consigo responder para vocês. Pode passar 1, 2 semanas aí que eu venha responder vocês aí embaixo, tá? Mas sempre deixem algum comentário com dúvidas, tá? Eu vou responder, posso demorar, mas vou responder. Não se esqueça também de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal. Eu aguardo vocês na próxima aula. Um grande abraço, valeu!